tudo bem aí? Abre sua Bíblia comigo, o livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1. Querido, eu confesso que eu tenho mais coisa na cabeça do que eu escrevi. E eu não sei direito como é que eu vou falar esses negócios. Mas a gente vai descobrindo. E eu prometi, né? Eu falei para a pastora e para o Douglas que eu já ia ser rapidão. Como eu sempre sou. Então vamos ser rápido. Josué capítulo 1, quem achou, diga amém. Está aqui também, querido, se você não tem sua Bíblia, não está com seu celular, acompanhe aí na tela. Versículo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Feche teus olhos aí, querido. Me ajuda a orar aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, entregar esse momento nas tuas mãos. Deus, eu de mim mesmo eu não sei nada, não posso dizer nada, mas teu Santo Espírito, ó Pai, possa falar através da minha vida. Que não seja aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Que o Senhor possa abrir, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós venhamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Que desse é um texto da palavra do Senhor bem conhecido, e muita gente gosta de pregar a respeito dele, né? Falar do triunfo de Josué, para dizer: olha, você está passando dificuldade, Deus ele te ajuda. E amém, que nós cremos nisso. Nós sabemos que o Senhor constantemente nos ajuda. Nós sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Isso não é uma promessa furada, não é coisa que é invenção da nossa cabeça, mas isso é algo real. O Senhor ele está aqui nessa noite, amém, querido? E Ele quer te ajudar, amém, querido? O problema é que muitas vezes a gente só quer a ajuda de Deus, mas a gente não quer Deus. O problema é que a gente quer o resultado, mas a gente não quer ter o trabalho para gerar o resultado. Josué, que ele está aqui num momento muito complicado da vida dele. E eu tenho sempre o costume de começar a palavra com momentos complicados, né? Eu não sei se acontece com você, mas na minha vida, a maioria das vezes são momentos complicados. Talvez a sua seja mais fácil que a minha, Deus te abençoe por isso. Mas a minha, direto, a gente passa por momentos complicados. Mas em todos esses momentos complicados, querido, nós temos a certeza, a garantia, nós vivemos o milagre de Deus em todos eles. Então, querido, eu não sei qual é o momento complicado da tua vida, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você precisa escutar nessa noite. Mas o que eu sei, querido, é que o Senhor ele está conosco em todos os momentos, por mais complicados que eles pareçam ser. Inclusive hoje, o Senhor ele está contigo. Josué está passando por um momento muito complicado. O que está acontecendo com Josué, querido? A palavra do Senhor vai dizer que Moisés morreu. Moisés era aquele que estava guiando o povo de Israel para a terra prometida. Moisés é aquele que foi chamado por Deus para guiar o povo, para tirar o povo da escravidão e para levar o povo até a terra prometida.
Moisés já tinha feito um monte de coisa junto com Deus. Aliás, Deus tinha feito um monte de coisa através de Moisés. Mas aqui, querido, no finalzinho do livro de Deuteronômio, se você voltar uma página, você vai ver que está relatando a respeito da morte de Moisés. Moisés subiu no monte segundo a palavra de Deus e Deus matou ele. Literalmente. Não me pergunte isso, que ele foi com raio, foi com pedrada, não sei. Eu sei que Deus matou ele. Você pode ler lá. Deus matou tanto ele, querido, que a palavra do Senhor vai dizer que os olhos de Moisés não escureceram, o camarada enxergava bem. E que o vigor não tinha saído da vida de Moisés. Moisés estava forte. Mas Deus falou para ele: contempla a terra aí. Está vendo essa terra? Essa terra é a terra que eu prometi a Abraão. É essa terra que eu prometi aos filhos, e eles vão entrar. Moisés, contempla a terra aí que eu estou te levando. E aí Deus mata Moisés. Tá? É estranho falar isso, né? Mas Deus matou ele. E ainda mais, vai dizer que Deus sepultou Moisés. Pensa num negócio doido de imaginar. Deus matou Moisés, e aí lá, você pode ler para você não falar que eu estou inventando depois. Está em Deuteronômio, aqui no último capítulo 34. Vai falar que este, só estava Deus e Moisés. Este era quem? Moisés estava morto, quem que sepultou ele? Não foi ele mesmo, né? Ele foi lá, jogou a terra e sepultou, foi Deus. Deus sepultou ele. A palavra do Senhor vai dizer ainda mais, vai dizer que Deus escondeu o corpo dele, para que ninguém achasse. E até hoje ninguém sabe onde foi parar. Alguns estudiosos vão dizer que Moisés não morreu, que Deus levou ele, falou assim: vem cá, velho, você já ralou, você cumpriu o seu chamado, vem comigo agora. Mas a palavra do Senhor vai dizer aqui, o próprio Deus falando para Josué, que Moisés morreu. Não sei se esse morreu é no nosso plano, no plano de Deus, isso não vem ao caso agora. Ao caso é que Moisés sumiu da parada. Ele saiu, morreu e foi sepultado por Deus. E aí, como é de costume, o povo estava lá, Moisés subiu no monte, morreu. Eles se passam 30 dias chorando por causa de Moisés, sentindo a dor, vivendo o luto da morte de Moisés. E depois de 30 dias, Deus vai ter um particular com Josué. Deus vai falar assim: Josué, Moisés morreu, e agora o negócio é com você. Eu fico imaginando a cabeça de Josué. Josué viu Moisés abrir o mar. Josué viu Moisés sofrer e pastar na mão daquele povo. Josué viu uma galera morrer no deserto. Josué sabia que o povo era um povo chato, zicado, cheio de 9 horas. Josué viu Moisés orar e Deus dar água. Também viu Moisés bater na pedra e Deus chegar ao chicote nele. Josué, ele viu tudo aquilo que Moisés passou até o momento. E agora Deus está dizendo: Josué, agora o negócio é com você. E você já sabe o final da história. Eu não estou aqui para falar do final, porque o final é bênção, amém, querido? Essa semana eu vi uma frase que é muito interessante. Agora eu não lembro quem foi que falou, mas falaram, né? Eu li a última página da Bíblia. Vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo, querido. Por todas as tribulações e tudo aquilo que a gente passa, a única certeza que nós temos é que no final vai dar certo o negócio. Isso não importa daquilo que você está vivendo hoje. Eu quero te dizer, vai dar certo, querido. Nem que for quando você morrer, mas vai dar certo. E quando a gente fala que Deus matou Moisés, parece que Deus é ruim, né? Mas Moisés tinha certeza de onde ele ia. Você acha que Moisés queria continuar com aquele povo? Ele já estava com 120 anos, cara. 40 anos no deserto. Acho que a hora que Deus falou assim: Moisés, você vai morrer. Acho que ele falou assim: é agora, cara. Vamos que vamos. E o que é interessante disso, querido? Você já vai entender. Já me acusaram de ser prolixo, né? Que eu falo demais, eu estou tentando explicar. Que eu quero que você entenda aquilo que eu entendo. Josué está começando um negócio, está assumindo um B.O. que não é dele. Ele está continuando o trabalho que Moisés começou há 40 anos atrás.
Ele está assumindo uma responsabilidade que até então era de Moisés, mas agora é passada para Josué. E aí Deus, quando vai falar com Josué, ele fala: eu sou contigo, você precisa ser forte. Mas uma coisa muito interessante, querido, eu li esse texto um monte de vezes, Deus falou comigo algumas semanas atrás a respeito disso. Deus, ele vai instruir a Josué, e ele vai animar Josué, dizendo que ele vai ser com Josué, assim como ele foi com Moisés. E se você ler o texto, você vai falar constantemente, Deus vai falar assim: eu vou ser com você, assim como eu fui com Moisés. Eu vou operar na tua vida, assim como eu operei com Moisés. E aí no finalzinho do texto ele vai fazer assim: sabe o livro que Moisés escreveu e a lei? Segue ela. Faz tudo aquilo que o meu servo Moisés te ordenou. E por que eu estou falando isso? Querido, a pergunta que eu tenho para te fazer nessa noite é muito simples. É muito simples de perguntar, mas é difícil de responder. E é só você que pode responder para você mesmo. Qual é o teu legado, querido, nessa noite? Quais são as coisas que você tem feito? A questão é que a gente quer a nossa casa transformada, amém? Você não quer a tua casa transformada? Diga amém. Amém. Mas a gente não quer ser a transformação da nossa casa. E querido, meu cajado não está pesado hoje por causa do congresso. A gente não falou disso lá. A gente só apanhou lá e voltou. Mas a questão, querido, é que a gente quer a bênção, mas a gente não quer ser a bênção. A gente quer chegar na terra, mas a gente não quer pagar o preço pela terra. A gente quer ter alguém para apontar o dedo. E a questão nessa noite não é o outro, ainda não. A questão nessa noite é você. Moisés morreu, mas o relacionamento de Moisés com Deus era um negócio tão tremendo que Deus vai usar o relacionamento dele como exemplo para Josué. Você já parou para pensar nisso? Deus está falando para Josué: Josué, como eu fiz com Moisés, e Deus está falando: você está ligado como que aconteceu as coisas com Moisés? Eu vou ser com você. Como eu falava com Moisés, eu vou falar com você também. Como eu abri o mar para Moisés, eu abro para você também. Moisés morreu, mas o legado de Moisés passou para Josué. Josué passou 40 anos no deserto junto com Moisés, aprendendo junto com Moisés, vendo Moisés ralar, vendo Moisés falar as coisas que Deus falava para ele, vendo Moisés descendo do monte com o rosto brilhando, porque ali ele teve um relacionamento direto com Deus. O relacionamento de Moisés com Deus era algo tão tremendo que contagiou e contaminou de uma maneira positiva a vida de Josué. A grande questão é quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Que legado nós estamos deixando para a nossa família? Que legado nós estamos deixando para o irmão que está do nosso lado? E eu não sei se você entende isso, mas legado, ele quer dizer disposição de última vontade, bem ou missão, algo de valor, exemplo deixado por alguém que está a ponto de morrer. É aquele negócio: o cara morre, mas a missão dele não morre. O cara morre, mas a ideia não morre. Aquilo que ele andou, aquilo que ele falou, aquilo que ele pregou não morreu. Continuou. Nós somos chamados, querido, para dar fruto. Eu não estou aqui pregando para falar para você multiplicar, para a gente encher a igreja. Não é isso que eu estou falando. Acontece, querido, que nós estamos semeando algo, querendo ou não. Ou você está lançando a boa semente, ou você está lançando a semente podre. É simples. Isso é evangelho. E Deus quer te fazer feliz. Amém, querido? Só que Ele quer usar você como instrumento. Está conseguindo entender? Diga amém, em nome de Jesus. Amém. Moisés morreu, mas aquilo que ele viveu com Deus foi tão forte
Que Josué está diante de Deus, e Deus está falando, assim como eu fui com Moisés. Assim como eu fiz com Moisés. E Josué está pensando, eu sei. Eu sei como o Senhor falava com Moisés. Eu sei como o Senhor fazia com Moisés. Ele está falando, ser forte, corajoso, eu vou te ajudar, Josué. O que a gente tem pregado? O que a gente tem espalhado por onde a gente passa? Qual é o legado que a gente tem deixado para as pessoas que estão ao nosso lado? E ninguém aqui quer morrer. Você quer morrer? Quem quer morrer? Morrer hoje, agora. Você fala assim, amém, Deus. Quem? Ninguém, mas sabe o que acontece, cara? Você não sabe quando você vai morrer. E aí a gente fica esperando para amanhã. E aí você morre, passou por essa vida de brisa, não fez nada. E Deus começou a falar comigo, querido, e me bater muito a respeito disso. Porque às vezes a gente vai passar a vida inteira e a gente morre e a gente não deixou nada, só dívida. Isso a gente deixa. Qual é o legado que você tem deixado, querido, para a tua família? Aí a gente quer a transformação da nossa casa. Mas se eu for na tua casa e falar assim, para aqueles que têm filho, Ramelentinho, como que é o relacionamento da tua mamãe com Deus? Filho, como que é o relacionamento do seu pai com Deus? E às vezes ela fala assim, não sei, eu nunca vi ele orar. Aí você que está aqui, cabeçudo, convertido, aí você quer a transformação do teu marido, do teu pai, não sei de quem. Aí será que quando a pessoa olha para você, ela vê que você tem um relacionamento com Deus? Triste, né? Cara, não é Moisés que está falando, é Deus que está falando. Deus está falando, sabe como é que eu era com Moisés? Moisés vai falar, eu vou ser com você. Moisés morreu, mas deixou um legado, querido. Moisés morreu, mas ele escreveu a lei. Eu vou te falar um negócio. Às vezes a gente precisa morrer para a missão ser cumprida. Porque Moisés não entrou na terra, mas o povo entrou. E Moisés morreu. E deixa eu te falar um negócio. Jesus também morreu. Ressuscitou. Amém. Glória a Deus por isso. Mas ele morreu. Aí o que ele deixou? Ele deixou 12 loucos da cabeça. Ele deixou o legado dele. Sabe qual é o fruto do legado desses caras? É a pessoa que está aí do seu lado. Consequentemente é você também. E a questão nessa noite é, qual é o nosso legado? Quais são as coisas que a gente tem deixado? Quais são as coisas que a gente tem pregado? E pregar não é falar, não, é viver. Pegar o microfone e falar, querido, é muito fácil. Mas é viver. E para mim chegar aqui eu apanhei demais. Eu sou o primeiro que estou apanhando aqui. A grande questão é que a gente não quer morrer. Mas a gente precisa. A gente precisa morrer para a gente entender que quem pode fazer não é a gente, é Deus. O legado de Moisés, querido, não começou aqui. O legado de Moisés começou lá em Êxodo 3, quando Deus chama Moisés. No meio do espinheiro lá que queimava e não se consumia. Relacionamento de Deus com Moisés começou ali. E aí Moisés está chegando com a sandalhona no pé, e Deus fala assim,
Tira a sandália do pé. Porque o lugar onde você está pisando é terra santa. A terra era santa, querido? Não. Não é. Mas ela se tornou santa com a visitação de Deus naquele momento. Sabe o que Deus está falando? Moisés, aí é o seu lugar. E aqui é o meu. Sabe o que Deus está fazendo? Moisés, você é esse cara aqui, ó. E eu sou Deus. Nosso relacionamento com Deus começa quando nós entendemos quem é Deus e quem é nós. Está conseguindo entender, querido? Estou tentando ser o mais claro possível aqui. Nosso relacionamento com Deus começa quando a gente entende quem é a gente e quem Deus é. E aí depois disso Deus vai falar com ele. Primeiro Deus coloca ele no lugar dele. Moisés, tira a sandália do pé. Agora você vem aqui. Aí ele fala assim, olha, eu tenho uma missão para você. E aí Moisés começa, mas eu... E aí a segunda coisa que a gente precisa entender, que não é a gente que faz, é Deus que faz através de nós. E Deus está ensinando isso para Moisés. Está dizendo, Moisés, a conversa aqui não é sobre você. A conversa aqui é sobre mim. Você pode ir lá ler depois. Êxodo 3. Não é desse jeito, né, que eu estou falando, mas está escrito lá. Você vai entender. E aí Moisés vai falar assim, olha, eu não sei fazer nada. E Deus vai falar, filho, eu não perguntei nada para você. É eu que vou fazer através da tua vida. Da hora ouvir isso de Deus, né? Essa é a verdade. Ou a gente aceita ou não, mas não vai deixar de ser verdade, querido. Você não pode fazer nada. Nós não podemos fazer nada, mas Deus pode. E eu vi um negócio bacana lá no congresso, na conferência. O Paulo Júnior deu um exemplo que eu achei fantástico. Assim, se Deus quisesse salvar o mundo inteiro, rapidão, sabe o que ele fala? Tipo Hortolândia. Deus quer salvar a Hortolândia, amém? Deus quer salvar a Hortolândia, amém, querido? Amém. Deus quer salvar. Deus pode salvar? Pode. Mas quem que ele deixou a missão para fazer isso aí? A gente. Se Deus quisesse fazer e resolver o negócio, isso foi o Paulo Júnior que falou. Eu achei da hora isso aí. Deus mandava 2 anjos gigantes num carro de fogo, negócio estralando, passando na rua, queimando tudo, velho. Todo mundo olhando e eles gritando, é Deus, é Deus. Aí atrás do carro de fogo com os anjos poderosos, o capeta, mais uns 2 demônios fortinhos, trancado numa jaula, e dizendo, é ruim, é ruim. Será que alguém ia se converter? Na hora. Imagina o negócio. Você está aqui meio descrente. Aí passa 2 anjos, velho, negócio louco, no carro de fogo, gritando é Deus. Você ia se converter na hora. Só que Deus não quer resolver o negócio desse jeito. Deus, ele nos deixou uma missão, querido. Qual é a nossa missão? Espalhar semente. É produzir fruto. Isso não sei o que eu estou falando, querido. A palavra de Deus que nos diz. Lá em João capítulo 15, versículo 16, ele vai falar assim, eu escolhi a vós e vos nomeei para que vocês vão para dar fruto e o vosso fruto permaneça. É Jesus falando, eu escolhi vocês para que vocês vão, para que vocês espalhem a semente, para que vocês deem fruto e o fruto permaneça. Isso é para nós, querido. Jesus vai falar lá em Mateus 13, 23, ele vai contar a parábola do semeador.
Ele vai dizer, olha, a semente, quando ela cai em solo fértil, ela nasce, ela vai produzir. E depois na explicação, no versículo 23, ele vai falar que isso são as pessoas que ouvem a palavra, retêm, e aí produz fruto. O que Deus está falando? Que não tem como a gente gerar um fruto se a gente tiver um relacionamento raso com Deus. Porque a semente que fica na beira do caminho, vem o pássaro e come. A semente que cai no meio da pedra, ela começa a brotar, o sol vem e mata. A semente que cai no meio do espinho, ela é sufocada pelos espinhos. Mas a semente que cai em boa terra, ela cria raiz, cresce e dá fruto. O nosso problema é que nós queremos a solução para os nossos problemas, mas nós não deixamos a palavra de Deus entrar tão profundamente no nosso coração que faça gerar algo bom. Nessa noite, eu não sei como você saiu da sua casa. Eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para te dizer a verdade. E o que Deus quer para as nossas vidas é que a gente não passe nessa vida de passeio. Deus está te chamando para fazer a diferença, cara. Deus está te chamando para que você produza algo na vida das pessoas que estão do seu lado. Deus está querendo que você faça diferença por onde quer que você passar. Eu vou te falar um negócio aqui que nem eu consigo entender direito, mas lá é difícil isso, né? Falar um negócio que você não entende, mas Deus manda e fala. Os teólogos não chegaram a uma conclusão, não sou eu que vou chegar a conclusão nenhuma, mas lá em Marcos capítulo 11, no versículo 13 e 14, vai falar que Jesus está andando e ele vê uma figueira. E aí ele vai atrás da figueira para comer figo. E sabe o que acontece? Não tinha figo. Aí Jesus olha para a figueira e fala assim: ninguém mais vai comer fruto de você. E ele sai com os discípulos. E aí no outro dia eles passam, sabe o que aconteceu com a figueira? Secou e morreu. E aí estudiosos, e lá também vai dizer que não era a época de figo. Aí eu pergunto para você: Jesus era burro? Claro que não. Jesus não sabia que não era época? Sabia. E por que ele procurou fruto? Vai pensando aí, que tem uns 500 anos de estudo para resolver essa parada. No meu entendimento, querido, eu acho que tem tudo a ver quando a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos dar fruto em tempo e fora de tempo. Sabe o que isso quer dizer? E a palavra do Senhor também diz que aquele que olha o vento jamais vai semear. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente passa a vida inteira esperando o momento certo para fazer as coisas. E talvez tem gente aqui que está esperando faz 20 anos para fazer as coisas. E a palavra do Senhor diz que aquele que ficar olhando o vento jamais vai semear. Deus, ele está nos chamando nessa noite para deixar um legado. Sabe o que é mais interessante disso? Que Deus, quando chama Moisés, coloca Moisés exatamente no lugar dele. Ele se revela para Moisés. Moisés vai falar assim: mas quando eu for e os caras perguntar quem me enviou, o que eu falo? Deus vai falar assim: você vai dizer para eles que o eu sou te enviou. Eu sou, o eu sou te enviou. O Deus de Abraão. Moisés não contente, fala assim: mas e se os caras não acreditar? Fala assim: Moisés, pega o cajado, joga no chão, e aí vai se transformar em uma serpente. E aí eles vão ter certeza que eu estou te enviando. Moisés era incrédulo, querido. Moisés tinha medo. Moisés provavelmente era gago.
a ponto de ele ter que chamar o irmão dele para falar para ele. Mas Moisés encarou o desafio e foi. O problema é que Deus nos chama e fala que é para a gente fazer e a gente tem um monte de desculpa. Eu posso falar um negócio para você, bem sério? Sua desculpa não cola para Deus. Pode colar para mim. Pode colar até para você. Porque às vezes a desculpa é tão boa que até a gente acredita nela. Mas para Deus não cola. Nunca colou. Talvez você passou a vida inteira na igreja, querido. Você não produziu nada. Você não deixou legado nenhum. Está na hora de começar a fazer diferença, querido. Amém? Qual é o legado que você está deixando, querido? As pessoas que estão com você, elas podem dizer que você tem um relacionamento com o Pai. Se Deus chegar para ela e falar assim como eu era com fulano, você com você, a pessoa vai saber que esse negócio vai ser bom. Porque Deus vai falar assim como era com Moisés. E Josué está dizendo, certo? Mas e se Deus falar assim como eu era, vou usar exemplo, tá, querido? Assim como eu era com Mateus, eu vou ser com você. Assim como eu era com Luciano. Assim como eu era com Jonathan. Só estou falando de gente que eu conheço, tá? Você não está triste comigo. Assim como eu era com Miqueias. O pessoal vai olhar e vai falar assim, é nóis. Ela vai falar assim, não. Vamos construir um negócio novo aqui? Deixa pra lá esse cara. Querido, eu quero que você entenda. A gente precisa deixar um legado. Eu fico pensando muito nisso, de verdade. Não é que eu estou querendo morrer, não. Existe uma coisa que se chama epitáfio. Sabe o que é isso? Sabe? Quem sabe? O Eloy sabe, o irmão Osmar sabe. Só. Epitáfio, querido. Se eu estiver errado, vocês podem falar. Mas o que eu entendo e o que eu vi é que epitáfio são aquelas frases que você coloca no túmulo da pessoa. Só aquela última frase: fulano foi pai, amigo, irmão, semideus, forte e tal. Vai tudo lá na pedra do túmulo. Se a gente tivesse que escrever seu epitáfio hoje, o que a gente podia dizer sobre você? Querido, doeu pra caramba isso aí em mim, viu? Não fica com essa cara de velho, doeu pra caramba isso aí. Tem uma música gospel de uns profetas chamados Titãs. Os caras de Deus, velho. Benção. É brincadeira, não é gospel, não. Se eu falar que senão a pessoa não conhece, aí chega em casa, deixa eu ver essas bênçãos. Aí coloca lá Titãs, vai ver que não é, tô brincando. Que chama epitáfio. E a música é uma pílula de depressão. Não sei se você já ouviu. Se não ouviu, não escuta, não. Tem problema. Mas ela, eu não lembro direito ali, mas ela vai falar: devia ter amado mais, ter visto o sol se pôr, trabalhado menos. Estou tentando isso daí, trabalhar menos. Devia ter amado mais, abraçado mais, devia. É o cara que não fez nada da vida dele. Ele só devia ter feito, mas não fez. Triste, né, velho?
Eu descobri que era epitáfio por causa disso daí. Que eu vi lá que a música chamava epitáfio, eu falei, será que epitáfio era o nome do cara? Aí eu fui descobrir o que era, né? Podia ser também, né? Mas não era, o que estava escrito na lápide dele, na pedra. E na pedra do túmulo do cara está escrito, devia ter abraçado, devia ter falado, devia ter me calado, devia ter visto o sol se pôr, devia ter amado, abraçado. Mas o cara morreu, ele devia fazer, mas não fez. Se a gente fosse escrever o seu epitáfio hoje, o que a gente podia colocar lá? Eu sei que o clima está fúnebre, mas eu quero que você saia daqui não só com a pulga, mas com um cachorro atrás da orelha. Que a gente corre atrás de coisa que não presta. A gente briga por causa de coisa que não vale um real. Discute coisa que não vai levar a gente para lugar nenhum. E a gente morre e não fez nada. É a ilusão do eterno. Ninguém acha que vai morrer. Eu vou falar para você morre, cara. A gente fica esperando o vento. Não, quando acontecer, aí eu faço. Deus está te dando um chacoalhão nessa noite, querido. É hora de começar a deixar o seu legado. É hora de começar a semear semente, sem olhar para o vento. E como que a gente deixa um bom legado? Através do nosso relacionamento com Deus. Não era porque Moisés era bom, Moisés era vacilão, mas ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Deus falava e ele fazia. Errava, mas estava dentro do que Deus queria. Estava cumprindo o plano. Morreu e o plano foi concluído. Ele fez parte de algo. A gente vai passar a vida inteira, a gente nunca vai ser parte de nada, porque a gente está esperando uma voz para dar do céu, enquanto Deus deixou a palavra dele para a gente morrer, para a gente esquecer da gente. Deixa eu te falar um negócio. Deus chamou Moisés, Deus deu uma missão, colocou Moisés no lugar dele, falou: eu sou Deus, sou contigo, tira a sandália. Você matou um cara, você também não está certo, não, mas eu vou te usar. Mas por quê? E aí Deus vai falar assim para ele: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Deixa eu te falar um negócio. Deus não chamou Moisés por causa dele. Deus chamou Moisés por causa do povo. Porque o povo estava gemendo, sofrendo. O nosso relacionamento com Deus só existe, só é real quando a gente entende a dor do outro. Deus está te chamando para olhar para o teu irmão. Não é por causa de você, que você é um vacilão, mas eu ouvi o clamor do meu povo e eu quero te usar. O problema não era de Moisés. Moisés estava casado, estava apacentando as ovelhas do sogro, estava de boa. E aí Moisés entende a missão. Era o povo de Moisés, mas não era o problema de Moisés. Como que a gente deixa um legado? Quando a gente parar de olhar para o nosso umbigo. Quando a gente achar que o nosso problema é maior que o do nosso irmão. Quando a gente parar de ouvir bobeira e começar a ouvir a Deus. Quando a gente parar de correr na solução
e ser a solução para alguém. Você quer deixar um legado? Começa hoje. Ah, mas eu estou tão cheio de problema. Entra para o clube, cara. Deus está te chamando para fazer diferença hoje. Amém, querido? Ah, mas pastor, e eu? Eu vim receber minha bênção. Se você tiver um relacionamento com Deus, se você começar a olhar para o teu irmão, eu tenho certeza que Deus vai falar como Ele falou com Moisés: Moisés, eu sou contigo, cara. Quando você chegar lá para Faraó e os caras acharem que não, mete um cajado no chão, velho. Eu sou com você. Josué está assumindo um B.O. Tá triste, que Josué estava feliz. Moisés morreu, graças a Deus, vou tomar o lugar dele. Eu queria que você pensasse assim: ele morrer e você vir aqui. Você vê como é da hora sentir as dores. Aqui, querido, isso aqui não é nada. Pregar é da hora demais, velho. Na igreja dos outros, então, é mais da hora ainda. Mas tá aqui custa caro. Eu não estou reclamando, não. Foi a missão que Deus me deu. Qual é a minha ideia aqui? É criar uns cabeçudinhos. Que quando eu morrer, eu vou falar assim: tô ligado como é que é. Não prestou para nada, mas me ensinou uns negócios aí. Será que vão poder falar isso de você? A questão não é a gente, não é eu. A questão é o outro que está deixando de ser abençoado, porque a gente é animal. Hoje estou meio bravo, né? A gente está tão preocupado com a gente, querido, e a gente está esquecendo do outro. Deus está falando: Moisés, vem cá. Tem um povo lá que está gemendo. Você não está vendo, mas eu tenho ouvido o clamor deles. Eu quero usar a tua vida para libertar aquele povo. E depois ele vai dizer: Moisés, sabe esse povo, esses remelentes que você carregou até agora? Olha para a terra que eles vão herdar. Tá bom já, filho, vem. Você cumpriu o seu papel. Sabe onde está o epitáfio de Moisés? Está aqui. Onde está o seu? O que vão falar da gente? Vamos aprender a ser gente. Vamos aprender a morrer. Vamos aprender a semear. Vamos pelo menos tentar fazer diferença na vida de alguém. Para a gente começar a pensar que a gente é cristão de verdade. Feche os olhos aí, querido.
Isso tudo aqui só faz sentido se a gente começar a viver aquilo que a gente escuta. Não é por causa de mim, querido, não é por causa da igreja. Eu não estou aqui por causa da igreja. Eu estou aqui por causa dos meus irmãos. Talvez você entrou aqui, querido, e queria ouvir que Deus é a solução dos seus problemas. E eu não vou dizer o contrário, Deus é. Mas às vezes Ele quer usar você, querido. E digo mais, às vezes a solução para o problema do seu irmão é você. Deus, Ele quer te usar para ser a solução do problema do seu irmão. Querido, feche seus olhos. Eu não sei o que você está sentindo aí no teu coração. Mas eu estou com um choro entalado na garganta. E quanto mais a gente tenta fazer, mais a gente se sente inútil. Isso é o que eu sinto, querido. Não sei o que você está sentindo. E a cada dia, querido, eu tento morrer mais um pouco. Eu tento me anular mais um pouco. E quando eu olho para Jesus, querido, que morreu na cruz para nos dar a vida, isso é o mínimo que a gente pode fazer, é morrer. Que a gente possa morrer nessa noite, para que Deus comece a cumprir em nós a missão, para que a gente entenda que a gente não é o fim da missão. Você não é o fim, querido. O fim é o outro. Às vezes a gente acha que o fim é a gente, que o fim é a gente ser abençoado, no fim é a gente ganhar, no fim é a gente prosperar, no fim é a gente dar certo. Mas o fim é o outro, o fim não é a gente. A gente é o meio para que o outro seja alcançado. E como isso é possível se a gente morrer? Que nessa noite a gente possa morrer. E que a gente possa levantar com uma vida nova e dizer: eu quero escrever meu epitáfio agora. E todas as tuas desculpas, querido, que você possa jogar no chão aí agora. Que a gente, todo mundo junto, possa tomar vergonha na nossa cara. Que a gente pare de dar desculpa e comece a mudar. Que a gente possa ter o caráter de viver aquilo que a gente diz, de viver aquilo que a gente fala. Se for preciso morrer, que a gente morra para que isso aconteça. Fala com Ele, querido. Está difícil de falar com Deus, né? Quando Deus começou a falar comigo, a gente estava vindo embora. Eu confesso que eu escrevi um monte de coisa, não consegui ver o que eu escrevi. Deus vai transformar a tua vida, querido. Talvez você tenha dado errado até hoje. Tudo que você começou, você não conseguiu terminar. Todo relacionamento que você começou foi quebrado. Toda igreja que você passou não deu certo. E eu vou te dizer, querido, a gente não pode pôr a culpa no outro. A gente tem que pôr a culpa na gente. Porque quem devia morrer era a gente. A gente não tem o direito de ficar chateado com o outro.
Que Jesus